Não há uma decisão maior a qual nós possamos ter tomado na nossa existência do que dizer: Jesus, eu te quero, eu te aceito, preciso de ti para transformar a minha vida. Entra na minha casa, faz morada, porque é contigo que eu quero ficar. Aleluia. Não há nada melhor do que isso. É como uma aliança que nós fazemos com Deus. Quando nós vamos nos casar, nós fazemos uma aliança com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, com o nosso esposo. Nós fazemos uma aliança, e essa aliança, ela é inquebrável, pelo menos é para ser inquebrável. Ela não é para se apartar de forma nenhuma, pois a palavra do Senhor diz que a única coisa que aparta o homem da mulher é a morte. Porque essa foi a única forma que o Senhor disse que seria possível, era a morte, separar o homem e a mulher. Pois o que Deus uniu, o homem não separa. Irmã, vai falar de casamento com o Senhor? Não, irmã, é a palavra, você vai entender. Aleluia. E é algo, uma união inquebrável, uma aliança que não deve ser quebrada de forma alguma. E assim é com o nosso Deus. É uma aliança e ela não é para ser quebrada de forma alguma o nosso relacionamento com Deus. Porém, acontece que muitas das vezes nós quebramos esta aliança com o nosso Deus. Como, irmão, que nós quebramos? Desobedecendo, não buscando, esquecendo dele, virando as costas para a sua casa, virando as costas para o seu povo. É assim que nós quebramos a nossa aliança e somos infiéis ao Senhor. Mas a palavra do Senhor, se você for ler a Bíblia, é algo que eu lhe aconselho, você procurar conhecer a palavra de Deus, porque ela é cura para a sua alma. Ela tem um livro todo que fala sobre a infidelidade de Israel, a infidelidade de um povo que se chamava pelo nome do Senhor e a todo instante estava sendo infiel a Deus, se prostituindo contra Deus, escolhendo viver numa cidade que não era sua, escolhendo enamorar-se com um povo que não era seu povo, casar com um povo que não era seu povo, fazer tudo o contrário que Deus tinha mandado eles fazerem. Era Israel, um povo infiel. Mas o Senhor a todo instante ele procurava se reconciliar com Israel, porque ele amava, era o seu povo, foi o povo que Deus escolheu para ele, para ser propriedade exclusiva de Deus. Quem é esse povo? Não, é nós. O povo de Israel é o seu povo, mas o Senhor abriu a porta para nós. E a todo instante o Senhor quer nos fazer se chegar cada vez mais a Ele, porque por vezes a nossa aliança ela é quebrada. Aleluia. Dia após dia nós quebramos esta aliança e dia após dia o Senhor nos reconcilia com Ele. Por isso nós estamos aqui nessa noite, porque o Senhor nos reconciliou através do seu Filho Jesus Cristo, e o seu sangue nos lava e nos livra de todo pecado, nos purifica de todo pecado. Por isso nós somos conhecidos como os pecadores lavados e remidos, porque nós somos remidos neste sangue e o Senhor nos reconcilia através dele, né? Porém o Senhor diz na sua palavra, ao falar com Salomão, após ele fazer uma casa para o Senhor. Irmão, Deus não habita em tempo feito por mãos humanas, não. O Senhor ele está lá quando o homem está, mas nesse tempo aqui Deus usou Salomão para fazer uma casa para ele, uma casa de oração, uma casa para que o seu povo vinha se reunir, oferecer sacrifício diante do Senhor, para não ficar espalhado, um canto espalhado no outro. Deus fez uma casa, fez Salomão fazer uma casa maravilhosa, cheia do ouro, da prata, do mais requinte que você possa imaginar. Salomão criou algo que era saltava os nossos olhos. Se você olhasse, poxa, que casa maravilhosa. A Universal, essas igrejas que são lindas aí fora, perde a feita a casa que Salomão fez, porque era linda. Era linda, linda, linda aos olhos humanos de se ver. Aleluia. E o Senhor disse, olha, Deus responde a oração de Salomão, que se o povo que se chamasse pelo seu nome se humilhar e orar e buscar a sua face, converter seus maus caminhos, o Senhor iria ouvir, por causa de uma oração que Salomão tinha feito. Senhor, quando o teu povo pecar contra ti, se o teu povo vacilar o pé, se o teu povo, usando as minhas palavras, ele pediu que o Senhor usasse de misericórdia, que o Senhor tentasse reconciliar o povo, que o Senhor chamasse o povo para perto. Aleluia. E por isso o Senhor responde aqui, olha Salomão, se o meu povo, quando eles pecarem, quando eles errarem, se afastarem da minha presença, se o meu povo
reconhecemos a nossa incapacidade. É isso que é se humilhar diante de Deus. E Ele vai mostrar o poder dele sobre nós. Aleluia, porque Ele gosta de se revelar àquele que não se acha nada. Aleluia, aquele que se acha o menor da casa, como Davi. Glória a Deus. O bem pequenininho, não nas palavras, mas nas atitudes. Aquele que é pequenininho de coração. É esse que Deus gosta de escolher. É esse que Deus sabe que se humilha verdadeiramente na presença dele. Glória a Deus. E orar, você vê que há que se o meu povo se é só se, né? Deus não vai dar o seu perdão a quem não pede perdão a ele. Como é que pode, né? Deus vai chegar o irmão Antônio tá cheio de... Só um exemplo, viu, irmão Antônio? O irmão Antônio tá cheio de pecado, ele tá afundado numa sala de pecado. Aí, irmão Antônio, meu filho, eu lhe perdoo. Eu não perdoado porque eu nem me arrependi, né? Porque há necessidade do arrependimento para que o Senhor venha fazer. O Senhor, quando ele diz na sua palavra que escolheu a nós, antes mesmo de nós escolher Ele, é porque Ele esperava que um dia nós fôssemos se voltar para Ele. Ele primeiro abriu a porta para nós entrar. E por lado, não foi obrigado a fazer, Ele fez por amor. Só que nós precisamos entrar por esta porta. Nós precisamos seguir nesta porta e nesta linha para que um dia esse perdão seja descido sobre a nossa vida. Para que o sangue de Cristo possa ser validado sobre a nossa vida e perdoar os nossos pecados e nós temos livre acesso diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se humilhar e orar é conversar com Deus, é se esconder na presença de Deus. Salmos vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, como foi a palavra de hoje, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sabe o que é habitar, irmão? É orar, é morar, é se esconder, estar lá dia e noite. Irmão, não tenho condição de passar o dia de joelho, não, irmão, é o seu pensamento ligado com o trono da glória de Deus. É orar, é conversar com Deus. É quando você chega diante do seu amigo, da sua amiga, seu parente, que tem coisas que você não vai poder conversar com ele, porque ele vai entender a sua situação. Mas Deus, Ele vai, precisa o meu povo se humilhar e orar, conversar comigo, colocar suas demandas diante de mim. É sobre isso que Deus está falando. E buscar a minha face, e buscar a face do Deus Todo-Poderoso, é se alegrar com aquilo que é dele, da parte dele. Buscar a face de Deus é se entregar para aquilo que Ele tem oferecido à nossa vida. É ter prazer em vir à casa de Deus, é ter prazer em varrer a casa de Deus, é ter prazer em limpar a casa do Senhor, é ter prazer em orar, em jejuar, em praticar a palavra. É isso que é buscar a face do Senhor. É buscar algo que você precisa na sua vida diariamente. Aleluia. E se converter dos seus maus caminhos. Irmão, tem pecado. Os nossos pecados, você sabia que os nossos pecados nós não vemos em nós mesmos? Você sabia disso, que os nossos defeitos nós não conseguimos ver e nós ficamos muito chateados quando alguém vem e aponta? Nós não conseguimos ver os nossos pecados. Por isso nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer dos nossos pecados, para convencer dos nossos maus caminhos. É Ele quem nos convence, é Ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E nós precisamos dele. Então, só depois de todas essas fases, que você se humilhar, que você orar, que você buscar a face dele, se converter, é aí que Deus vai abrir os ouvidos para ouvir a sua oração. Irmão, eu estou orando há tanto tempo que parece que Deus está em silêncio, Deus ficou mudo, o céu está de bronze. Irmão, olha, em todas essas fases aqui não está faltando nada. Não se humilhar, orar, buscar a face, não está faltando nada. Porque não há oração que Deus não responda. Ele responde como sim ou como não, mas Ele responde. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser que o silêncio de Deus na sua vida seja uma prova que Ele precisa para você criar paciência, mas pode ser também que esteja faltando uma dessas fases, da humilhação, da oração, da insistência na presença, da resiliência. Resiliência, irmão, é estar firme e forte, independente de qualquer coisa. Estar na firmeza da verdade, que é a palavra de Deus. Estar firme em Cristo, porque quem é o Verbo é Deus.
assim, ó. O Senhor, Deus é o nosso refúgio e socorro, bem presente na angústia. O salmista disse assim, não, o Senhor é presente na angústia, não. O Senhor, Ele é bem presente, Ele afirmou de uma forma tão clara, Ele é bem presente. Por que é que nós não vemos quando nós estamos tão angustiados, nós não vemos essa presença? Que o salmista falou, por quê? Porque o nosso foco está na angústia e não em Jesus. Porque nós trocamos o nosso foco. É claro e evidente que nós não vamos conseguir ver esta presença, porque se eu passo uma vida toda focada na presença de Jesus, quando a angústia chega, eu foco na presença da angústia e não na presença de Jesus, claramente nós não vamos ver este bem presente na hora da angústia. Não tem como, mas o Senhor, Ele diz, olha, a tua casa está só bagunça, mas eu estou lá. A tua casa está faltando tudo, mas eu estou lá. Aleluia. Louvado seja. Aleluia. A enfermidade, ela está lá na sua casa, no seu corpo, mas eu estou ali, junto com você. Não está aí esperando as coisas caírem do céu, não. Eu criei você para você lutar, para você guerrear. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, minha garganta está para chorar nada. Irmãos, e é isso, e a palavra do Senhor é bem clara. Olha, precisa você só passar por essas fases aqui para entender que quando nós fizermos quando nós fizermos a nossa parte, o Senhor, Ele é fiel e vai fazer a parte dele. Nós reclamamos diante do Senhor, reclamamos porque nós queremos que Ele faça apenas a parte dele. Mas nós precisamos fazer a nossa parte também, porque Ele é fiel para fazer a dele. Ele é fiel e faz a dele até sem a gente fazer a nossa. Mas nós precisamos do nosso próprio bem fazer a nossa parte. Quando Deus falou com Salomão, olha Salomão, eu vou te ouvir, eu vou pegar minha casa que você fez para mim, eu vou santificar ela, eu vou ouvir o povo, quando o povo pecar, eu vou se arrepender, eu vou perdoar. Mas Salomão tinha que estar lá, fiel, andar como Davi, o pai dele andou. Agora, no dia que Salomão se afastasse da presença de Deus, Deus também viria com o juízo dele. Porque o Senhor faz a parte dele, mas o homem também tem que fazer a sua parte. Amém, igreja? Os irmãos entenderam a palavra? Então o que é que a gente tem que fazer? Se humilhar, diga. Se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se converter dos maus caminhos. E aí Deus chega e faz. Aleluia, no tempo dele, no tempo que Ele quiser fazer. Então analise a sua vida nesta noite, assim como eu analiso a minha e vejo tanto buraco de defeito na minha vida que só Jesus na casa. Analise a sua vida nesta noite, Senhor, eu tenho me humilhado o suficiente diante de Ti para que o Senhor venha me ouvir. Eu tenho orado o suficiente, eu tenho feito assim um quarto de oração o suficiente para o Senhor me ouvir. Será que ainda preciso me converter de alguma coisa para o Senhor me ouvir? Será que ainda há algo para ser derrubado, para que os ouvidos do Senhor estejam abertos e inclinados na minha oração, Senhor? Será, Senhor, que ainda preciso de mais alguma coisa da minha parte? Senhor, me revela. Me revela, Senhor, porque eu quero fazer diferente. Louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor está. Uma das igrejas de Apocalipse, a qual eu não me lembro, não vou mentir, que eu não me lembro, diz assim: eis que eu estou à porta e bato. É uma palavra linda e maravilhosa, mas tem algo bom e algo ruim, né? Porque o Senhor é o dono da igreja. Eis que eu estou à porta, e bato. E o bom é que Ele está batendo, né? Graças a Deus. Mas o ruim é porque Ele é o dono da igreja. Se Ele está batendo, Ele está lá fora. Não é para Ele estar lá fora, é para Ele estar aqui dentro. Não é para Ele estar batendo lá fora, é para Ele estar aqui dentro. Não é para nós deixar Ele lá para fora, porque a igreja é dele, a casa é dele. Mas o Senhor diz: olha, eis que eu estou à porta e bato. Se vocês abrirem para eu entrar, eu vou entrar, eu vou cear, vou morar com vocês. Mas o Senhor não é para estar lá fora, é para Ele estar dentro.
fazer a nossa parte, né? Amém? Fica esta palavra em nome de